Bom, pessoal, hoje nós vamos resolver alguns exemplos das leis de Newton, né? Aula passada a gente abordou as leis de Newton. Hoje a nossa ideia é fazer alguns exemplos, né, para a gente ter contato, né, com as leis de Newton, certo? Então, aqui as referências que a gente vai adotar, o nosso livro, do Tipler, e aqui é um livro do ensino médio, mas ele tem alguns, tem bons exercícios nele, tá? Talvez eu pegue alguns, ok? Vou começar com um exemplo. A ideia nossa hoje é resolver alguns exemplos, tá? E depois passar uma listinha para vocês. Então, o exemplo 1, a gente vai considerar uma partícula com massa de 0,4 quilogramas, tá? E ela está, no caso, sujeita a duas forças. E quais são essas forças? Vou chamar de F1. Ela é igual a menos 2 newton na direção I, menos 4 newton na direção J. E F2 igual a menos 2,6 newton na direção I, mais 5 newton na direção J. Vai perguntar aqui, eu quero saber a aceleração, ou melhor, a força resultante o módulo, vamos colocar aqui, né, melhor, né? Aqui determine letra a força resultante e seu módulo. Certo? Em seguida, B, vamos pedir a aceleração e seu módulo também. E eu quero saber a função horária da velocidade, assumindo que a velocidade inicial é igual a zero. Tá? A gente vai fazer essas três letras para resolver nosso exemplo aqui. Ok? Então, pessoal, o que nós vamos ter? A gente vai ter o seguinte, que eu tenho duas forças, F1 e F2. Então, se eu tenho duas forças, eu tenho que somar a força F1 com F2 para calcular a força resultante, né? Ok? Então, vai ser o seguinte, vai ser a força resultante, fazendo aqui a letra A, tá? A força resultante vai ser o quê? Menos 2 newton na direção I, menos 4 newton na direção J, mais menos 2,6 newton na direção I, mais 5 newton na direção J. Então, vou somar I com I, J com J, então a força resultante, esse menos 2, menos 2,6 dá o quê? Menos 4,6 newton na direção I, mais 4 newton negativos mais 5 vai dar o quê? 1 newton na direção J. Então, aqui é a força resultante. Agora eu quero saber o módulo dessa força resultante. A gente lembra lá que o módulo de R, ou melhor, de FR, é igual a quê? A raiz do produto escalar de FR com FR. Lembra lá? Eu quero saber o módulo de um vetor, uma vez que a força é um vetor. Então, qual que é o produto escalar
né? Vai ser os termos que tem I com I e J com J, né? Então, o módulo de FR é igual ao quê? 4,6 negativos vezes 4,6 vai dar o quê? Vai dar 4,6 ao quadrado. Um pouquinho, ó. Vou colocar a raiz aqui, tá? Mais 1 ao quadrado. Se a gente fizer na calculadora, vai dar 4,6 ao quadrado, mais 1. Deixa eu ver se eu fiz certo. 4,6 ao quadrado, mais 1, vai dar 22,16. Obtém a raiz, a força resultante, em módulo dela, né, a intensidade dessa força, ela vai dar o quê? 4,7 newton. Então, aqui a gente já fez a letra A, tá? Calculamos o quê? A força resultante. A força resultante está aqui. E o módulo que está aqui. Ok? Letra B. Aceleração e seu módulo. Bom, sabendo que a força é igual a massa vezes a aceleração, então a aceleração vai ser simplesmente o vetor força dividido pela massa. Então nós vamos ter que vai ser o quê? Menos 4,6 newton na direção I, mais 1 na direção J, dividido pela massa, que é 0,4. Então a aceleração vai ser o quê? 4,6 dividido por 0,4 vai dar 11,5 metros por segundo ao quadrado na direção I, só que negativo, né? Mais 2,5 metros por segundo ao quadrado na direção J. Em termos de módulo da aceleração, ela vai ser igual que o módulo da força resultante. Falta colocar aqui que é resultante, né? Sobre a massa. Vai ser o quê? 4,7 dividido por 0,4. Vai dar 11,75 metros por segundo ao quadrado. Fazendo direto aqui, tá? Então aqui eu tenho o vetor aceleração e aqui o módulo da aceleração, tá? Lembrando que se a gente fosse representar a força, a gente teria o quê? A gente teria uma força na direção horizontal de 4, na verdade seria menos 4,6, né? Então seria para cá. Considerasse um. Então fica na direção X, né? Mais 1 na direção J. Se eu fizesse a soma vetorial, né? Vou pegar esse vetor aqui, ó, e eu vou representá-lo aqui na frente. O vetor resultante é o início do primeiro ligado ao final do segundo vetor que está somando. Então aqui é o vetor FR, né? Se eu assumir aqui um plano cartesiano assim, né? XY. Ele é o quê? Negativo na direção X e positivo na direção Y, tá? A aceleração tem a mesma direção, tá? Então, se eu quiser desenhar a aceleração também, a aceleração tem a mesma direção da força, né? Ok? E por fim, a letra C, a função horária assumindo que a velocidade inicial é igual a zero. Bom, a gente sabe lá que se eu integrar a aceleração no tempo, a gente tem a velocidade, de modo que a gente vai chegar com a forma v igual a v0 mais a vezes t. Tá? Eu posso escrever a velocidade em duas componentes, né? Se eu escrever ela como vetor, ela vai ser o seguinte. Ela vai ser o quê? 0 mais menos 11,5. Isso aqui na direção x, tá? Velocidade na direção x. Ou melhor, 0 menos 11,5 vezes t. Aí eu coloco aqui na direção y. Mais 0, que é o v0 no caso, tá? Mais 2,5 vezes t na direção j.
ok? Então, esse aqui é o vetor velocidade. E se eu quiser obter em módulo, né? Em termos de módulo, o módulo da velocidade vai ser igual aqui, 0 mais 11,75 vezes t. E que em termos de módulo, ou seja, não importa a direção nem o sentido. Agora aqui em cima, em termos de vetor, que é a informação completa, né? E me dá o quê? A velocidade do meu objeto, tá? Então aqui nós temos o quê? O exemplo 1. Bom, a gente tem algumas forças características na natureza, tá? Quais são as forças? Força-peso. A força-peso, ela é uma força, né, que vem da atração gravitacional. Ok? Então a gente tem um planeta Terra. Esse planeta ele tem um campo gravitacional. E se eu tiver um objeto massivo próximo a ele, ele vai ser atraído, porque pela lei da gravitação, massa atrai massa. Tá? Uma simplificação da expressão que determina a atração gravitacional, ela pode ser dada por essa forma aqui, que é o peso, que é a força peso é igual a massa vezes a gravidade. Tá? Onde P, o vetor P é a força peso, a unidade é dada em Newton, M é a massa, dada em quilogramas, e G é a aceleração da gravidade. Não é um campo gravitacional, tá? Cujo, independente do corpo esteja submetido à ação do campo gravitacional, ele vai ter uma aceleração na ordem da aceleração da gravidade, de modo que ela tenha, como é que fala? Ela tem a intensidade de 10 metros por segundo ao quadrado aproximadamente, mas nós encontramos, né, também 9,8 metros por segundo ao quadrado. Né? 10 metros por segundo ao quadrado é uma aproximação, tá? Então, o campo gravitacional, ok, vai atrair massa, né? Massa atrai massa. Ao ponto, se a gente pegar a terceira lei de Newton, a força-peso que o planeta está fazendo na massinha aqui, né? Então, essa força-peso aqui que o planeta faz da massa, a massinha também vai fazer uma força-peso, né, no planeta. Só que como a massa do planeta é muito maior do que a massa mzinho aqui, né, o planeta, a força atuante sobre ele vai ser o quê? Vai ser uma força muito irrisória, dado o tamanho do planeta frente ao quê? Frente ao tamanho da massa que está interagindo com esse planeta, né? Sei lá, um pacote de feijão caindo, né? A massa do pacote de feijão é 1 quilo. O planeta, a massa dele eu nem sei, na verdade, mas é uma massa infinitamente maior, né? Então tem essa questão. Bom, outra força que a gente tem é a força elástica. A força elástica é uma força que a gente pode representá-la como o quê? É como se eu tivesse aqui uma mola acoplada a uma massa, certo? E essa mola vai fazer com que vai interagir, né, com essa massa, tá? Como que é a interação? Então vamos supor aqui que ele esteja na posição de equilíbrio, certo? E logo em seguida eu pego esse sistema meu, né, de massa mola, e vou retirá-lo do equilíbrio. Como? Eu posso retirá-lo fazendo simples o que? A ideia de pegar essa massa. Acho que não deu certo aqui, eu queria só mover a massa. Pegando essa massa, e vou retirá-la da posição de equilíbrio e vou comprimir minha mola. Olha só, coloquei na posição menos x. O que vai acontecer? Essa força vai fazer com que esse objeto siga o quê? Na direção oposta ao deslocamento. Ou seja, eu desloquei ela aqui de menos x, a força vai ser a contrária. Né? Ao passo que se eu pego esse mesmo sistema e eu retiro esse bloco também da condição de equilíbrio, no caso de estar expandindo essa mola para uma posição x, o que vai acontecer? Meu sistema ele vai ter uma força que opõe o quê? Esse deslocamento. Né? Ou seja, a força elástica é uma força restauradora.
E para que eu determine esse parâmetro de restauração, nós vamos ver que a força elástica vai ser proporcional ao quê? A menos o deslocamento que eu fiz. Esse negativo aqui é para representar o quê? Essa força que opõe o deslocamento, certo? Só que essa força ela vai depender de um outro parâmetro, né? Agora sim, definindo na fórmula, a força elástica é menos K vezes X, onde K é a constante elástica, certo? Essa constante elástica, a unidade dela é dada em Newton por metro, que representa a propriedade dessa mola contrair ou expandir, tá? X vai ser o deslocamento, ok? E F, no caso, né, nossa força, certo? Então, nós temos essa relação, onde a força é dada em Newton. Bom, qual que é a importância da força elástica? A força elástica, ela pode ser atribuída a diversos modelos, tá? Exemplo, lá em CTM, você pode ter o quê? Moléculas ligadas, e as ligações dessas moléculas podem ser o que? Representadas por um sistema massa-mola. Sei lá, você tem lá essa estrutura ela vibra, né? Então você pode representá-la por um sistema massa-mola, né? Então você tem lá seu sistema físico, você pode aproximar a força de interação entre as moléculas como um sistema massa-mola, tá? Então, a força elástica tem uma certa importância em é, em diversas, é, em diversos modelos, né? Em materiais e até em circuitos elétricos. Porque se você tem um circuito elétrico, você pode, por exemplo, considerar, né, que o meu sistema aqui ele vai oscilar em torno dessa posição de equilíbrio aqui. Vamos imaginar que ele vai dar uma amplitude mais x e menos x. Se ele oscila, ele vai o quê? Ele vai movimentar e converter uma força, vai converter uma energia elástica em uma energia cinética. E depois ele reconverte essa energia cinética em energia elástica, né? Energia potencial elástica. Tem uns que a gente vai falar mais adiante, mas o que está acontecendo? Eu estou convertendo energia do modo que minha energia é sempre conservada. Em circuitos elétricos, você pode simular, em termos de movimentação de carga elétrica em um circuito, um sistema de oscilador, vamos dizer assim, entre aspas, um oscilador elétrico, onde você tem o seu circuito que se vai ter uma carga, uma descarga de um capacitor, certo? Que a expressão é muito parecida com a expressão de um sistema que contém o quê? Um sistema massa-mola, tá? Então, tá aí a importância, né, de estudar a força elástica. A terceira força que eu vou falar, depois, se aparecer outras, a gente vai falando ao longo do curso, é a força normal, né? Eu estou falando as mais comuns. A força normal é uma força de contato entre superfícies. É muito comum a gente notar um sistema, né? Por exemplo, eu tenho a superfície do chão, só como um exemplo mesmo. O que acontece? A gente sabe que esse bloco massivo aqui, ele vai ter uma força-peso sobre ele. Como ele está em contato com o chão, e se meu bloco está estático, então eu vou ter que ter uma força contrária à força-peso, de modo que nós chamamos ela de força normal. E o que é essa força normal? Se eu fizer um zoom aqui no meu material, né, na interface entre o chão e o bloco, o que eu vou notar? Eu vou notar cargas positivas e cargas negativas no meu material. Do mesmo modo, eu vou notar na superfície do chão. Isso é a nível molecular e atômico, né? O que vai acontecer? A nível molecular e atômico, cargas positivas vão repelir com positivas, ou seja, o núcleo, eu não consigo aproximar o átomo ao ponto de encostar os núcleos, porque o núcleo é positivo, né? Então, núcleo positivo com positivo, eles se repelem, e também eu não vou conseguir encostar ao ponto de interagir os elétrons com os elétrons, então vai ter uma repulsão. Essa repulsão de ordem atômica e molecular, né, nada mais é do que essa força normal aqui, representada macroscopicamente, tá certo? Então, a força normal é a representação macroscopicamente da repulsão elétrica, eletrostática entre dois
tipos de material, né? Então, aqui, bem na interface entre esses dois materiais, vai ter um vazio, né, devido aqui, à repulsão. Na verdade, a matéria é composta de vazios, né? O que a gente sente, né, na verdade, o que a gente vê é o que? São átomos interagindo, moléculas, ao ponto que a gente vê a superfície, mas o que a gente está vendo, no caso, é a interação da luz com as, com as moléculas e átomos, né? Então, tudo que a gente vê é a interação da luz com as moléculas e átomos, né? Então, por exemplo, eu estou vendo o computador aqui, o computador existe, mas se eu analisar em escala atômica, o que acontece? Esse computador são moléculas e átomos dado uma certa distância. Só que a gente não consegue enxergar por quê? Porque a luz, o comprimento de onda da luz é da ordem da dimensão desse átomo. Então a gente enxerga como se fosse a superfície, mas na verdade não é, né? É a interação da luz com a matéria. Tá certo? E por fim, a gente vai falar da tensão ou da tração, tá? A tensão ou a tração são forças de cordas, né? Então, ela é comum, a tração ou tensão. Você encontra esses dois termos. E se eu supor aqui um lustre pendurado, eu vou ter a força peso aqui, mas esse lustre está, o quê? Arrochado a uma corda. Então, aqui, exatamente no lustre, na interface, eu vou ter o quê? Uma força chamada de tração, que é a força que sustenta o meu lustre, certo? Considere um trenó submetido a uma força inclinada de teta. Acho que não vou conseguir colocar teta, né? Aqui. Inclinada de teta. Ok? Ah, em uma superfície plana. Certo? Ah, determine as forças envolvidas e calcule a aceleração imposta ao trenó. Dados. Tá? Ficou mais legível, né, gente? Então, olha só. A massa do trenó é igual a 80 quilos. A força aplicada é igual a 50 newton. E o ângulo de inclinação θ é igual a 30 graus. Basicamente, a gente vai ter o seguinte. Você imagina que é uma superfície. Coloca um trenó aqui. E ele está sendo submetido a uma força de 50 newton. Inclinada a 30 graus. Então, quero determinar as forças envolvidas, né? E também a aceleração, né? Basicamente, eu vou fazer um diagrama de corpo livre nesse trenó. Então, vou considerar todo o trenó como se fosse um sistema massivo, tá? Vou considerar o trenó como se fosse um sistema massivo. E, em seguida, a gente vai determinar as forças envolvidas. Quais são as forças que a gente tem nesse meu sistema? Eu sei que eu tenho a força F. Qual outra força mais que eu tenho, pessoal? Além da força F. Tem mais alguma? Eu tenho a força peso, né? Esse trenó está na superfície. Eu tenho a força peso. Consequentemente, também eu tenho a força normal. Certo?
Bom, basicamente eu tenho essas três forças, né? Então, eu vou representar essas forças agora no meu sistema cartesiano, né? Porque eu tenho força, olha só, eu tenho forças em direções diferentes. Então, eu não posso simplesmente somar as forças, as intensidades, porque eu tenho forças em direções diferentes. Então, a gente vai ter o seguinte, tá até legalzinho aqui nossa nota. A gente vai ter o seguinte, vou desenhar um sistema cartesiano aqui, tá? Vou localizar essas forças no meu sistema cartesiano. Então, tem o eixo X, o eixo Y, né? Olha aqui, ó, eixo X, eixo Y. Eu sei que a minha força F aqui, ó, já tem 30 graus. Eu sei que minha força... Vou colocar tudo em preto, tá? Minha força peso, ela tá aqui, exatamente em cima do eixo Y. Eu sei que a normal também está exatamente no eixo Y, só que positivo. Certo? A única força que está atrapalhando aqui, que está na direção complicada, é a força F, que é a força que está sendo puxada. Certo? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reescrever essa força F nas direções, né, decompostas X e Y. Então tem que decompor a força F. Certo? Então o que eu faço? A decomposição nada mais é do que a projeção da força F na direção X. Então tem um Fx na direção Y. E também a projeção da força F na direção Y. Vou chamar de FYJ. De modo que nós temos aqui a força F pode ser reescrito como Fx na direção Y mais um Fy na direção J. Isso aqui vocês já fizeram em soma de vetores, né? Então nós já somos doutores em soma de vetor, tá? Bom, mais uma vez aqui, ó, temos um triângulo retângulo, né? Esse tamanho aqui, sobre a hipotenusa, que é o valor de F, me dá o quê? Me dá o seno de θ, ou seno de 30, é igual a Fy em módulo dividido pelo F, tá? E o cosseno de 30 graus é igual a Fx, ou seja, a intensidade da força na direção X, sobre o módulo de F. De modo que, se eu quero saber o Fy, eu passo esse F para cá multiplicando. Então, o valor do Fy é igual a F vezes o seno de 30 graus. E o valor do Fx é igual a F vezes cosseno de 30 graus. Bom, o que nós vamos ter, então? Nós vamos ter que, vamos calcular. Sabemos que o ângulo é 30 graus e a força é 50 newton. Então, a força na direção Y, a intensidade dela, tá vendo que não é mais vetor, porque eu já decompus, vai ser o quê? 50 vezes o seno de 30, que é meio. Vai dar o quê? 25 newton. E o Fx é igual a 50 vezes o cosseno de 30, que é igual a que raiz de 3 sobre 2, que dá o quê? 25 raiz de 3. Agora, pessoal, eu sei que eu tenho uma força na direção X e três forças na direção Y. E nós sabemos que se o meu trenó ele não move na direção Y, ou seja, a aceleração dele vai ser zero na direção Y, tá? Porque ele não move, ele está andando no plano. No entanto, né, ele existe uma força na direção X, que é o Fx na direção Y, então ele vai ter uma aceleração AX diferente de zero. Ou seja, na direção Y, o que nós vamos ter? Que, olha só, normal, mais o vetor peso, mais Fy na direção J, isso tem que ser igual a zero. Bom, a normal, vou tirar o vetor, porque todos estão na mesma direção, então posso tirar o caráter vetorial e colocar simplesmente o sinal referente à orientação do eixo Y. Ou seja, a normal vai ser positiva, menos o peso, que vai ser negativo porque está ao contrário ao meu sistema de referência, ou seja, contrário à direção Y, da minha orientação Y, mais Fy. Por que é mais? Porque ele está na mesma direção do eixo. Isso tem que ser igual a zero. Tá? O que acontece? Que o peso eu sei a fórmula, a normal também, né? Minta, a normal eu não sei. Então, a força normal vai ser igual menos o peso, que é a massa vezes a gravidade, mais a força Y, que é 25, isso aqui é igual a zero. A massa, como havia dito, a massa vale 80. A gravidade a gente vai assumir 10, tá?
Vamos colocar aqui, ó. A gravidade vale 10. Posso colocar? Então, a força-peso vai ser o quê? Vai ser igual a 800 newton, né? Por quê? Porque, vamos colocar normal, menos 80 quilos vezes 10, mais 25. Isso é igual a zero. Então, aqui dá 800, né? Então, normal menos 800 mais 25 é igual a zero. Então, a normal vai ser igual a quê? Vai ser 725 newton. Olha só, pessoal, que interessante. A normal aqui, nesse caso, não é igual a força-peso. Por quê? Porque eu tenho uma parcela da força que está atuando no bloco agindo na direção Y. E isso faz com que eu diminua a interação do bloco com a superfície, né? Porque eu tenho uma parte dessa força na direção Y, então vai fazer com que diminua a interação, então a normal tem que ser um pouco menor, que é razoável, né? Então a normal, ela não é igual a força-peso nesse caso. Olha que legal. Agora, se eu analisar na direção X, eu só tenho a força Fx na direção Y, e isso é igual a força resultante. E a gente sabe que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, porque o meu sistema tem aceleração nessa direção. Tá? Eu não tem nenhuma força que anula com a força na direção X, a modo de que eu anule a aceleração, ou anule a força e, consequentemente, a aceleração. Então, Fx vale o quê? Vou colocar aqui os vetores, né, que eu coloquei na direção Y. Então, Fx, vou tirar o vetor, é igual a massa vezes a aceleração na direção X, né? Olha, o Fx vale o quê? 25 raiz de 3. É igual a massa, que é 80, vezes a aceleração. No caso, aceleração na direção X, né? Então, a gente já sabe que a força resultante é igual a 25 raiz de 3 newton. Falta eu colocar a unidade aqui, né? Então, a gente vai calcular a aceleração. A aceleração x é igual a quê? 25 raiz de 3 sobre 80. Vou fazer essa continha aqui, que é a raiz de 3 vezes 25 dividido por 80. Vai dar 0,54 metros por segundo ao quadrado. Então, assim, temos o quê? Nós temos nosso problema resolvido, né? Nosso problema relacionado com o quê? Com a normal e a força-peso, né? Já anunciado, certo? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Considere um guindaste acoplado a fios e suportam uma carga com massa de 100 kg. Determine a tração mínima que as cordas devem suportar. Considere a configuração do sistema do guindaste. Então, vamos pegar aqui o guindaste. Vamos fazer um desenho dele. Imagina que eles... Não é bem um guindaste. Um guindaste, né? Imagina aqui o teto de um galpão. Nesse galpão tem um carrinho aqui, ó. Ele se move, tá? Esse carrinho se move aqui. Ele pode mover tanto na direção X, Y, Z. E ele é composto, então, aqui, ó, por uma corda. E aqui tem minha massa. Aqui é 60 graus. Esse ângulo pode variar, tá? Imagina que esse ângulo varia conforme você estica a corda, tá? Então, a gente vai supor isso aqui. Ele quer saber qual que seria a tração mínima que eu tenho que ter nessas cordas para aguentar uma carga de 100 kg. E aí, pessoal? Como que a gente resolve esse cara? Deixa eu ver se tem mais algum aqui que a gente pode fazer.
Alguém sabe como resolver? Eu tenho que desenhar meu sistema, né? São dois sistemas. O sistema da massa e o sistema das cordas, tá? Então, vou representar aqui embaixo, ó. Então, tem minha massa. A gente sabe que tem a força peso. Eu vou chamar aqui de tração 1, ok? Que tá o quê? Suportando essa massa. O outro sistema que eu tenho que considerar vai ser o quê? As cordas. Então, vou ter a corda aqui, certo? Bom, essa tração 1, ela também tá aqui, ó. Certo? Deu para ação e reação. Se a corda faz a tração 1 na massa, a massa vai fazer a tração 1 na corda. Olha para ação e reação aqui, ó. Terceira lei de Newton. Bom, essa tração 1 aqui, ó, se eu pegar o nó entre essas cordas, essa tração vai estar aqui também, ó. Ou seja, essa corda vertical faz uma tração 1 no nó aqui, ó. E sobre reação, eu vou ter essa tração 2, uma tração 3 aqui. Deixa eu pôr em azul. Certo? Ok? Bom, se ela está fixa, de cara a gente vê o quê aqui? Vamos pegar o bloco primeiro, né? A gente vai ver que ela já está na mesma direção, ó, direção Y, né? Então não precisa decompor força. Então, no bloco, o que nós vamos ter? Que é a força peso mais a tração 1. Falta eu colocar um vetor aqui, né? É igual a zero porque meu bloco está estático. Não tem força resultante, né? Então não tem aceleração. Se já fosse resultante aqui é igual a zero. Como eles estão na mesma direção, a gente pode simplesmente falar que menos o peso mais T1 é igual a zero, né? Olha, o peso, vamos botar aqui assim para assim, ó. Vamos botar para cima aqui, ó, positivo, né? Então por isso que o peso está negativo. Ou seja, a força peso vai ser igual a tração 1, certo? Ok? Então o que nós vamos ter aqui? Que a massa vezes a gravidade é igual a tração 1, certo? Então a tração 1 é igual a 100 quilos vezes 10, que dá o que? 1000 newton. A corda 1 aqui, ela tem que aguentar, essa cordinha aqui, ó, vou chamar de 1, ela tem que aguentar no mínimo 1000 newtons, que ela tem que aguentar. Essa primeira aqui, ó. E essas aqui? Vamos ver? Vamos fazer agora, olhar as cordas, né? Eu vou desenhar um sistema cartesiano. Deixa eu ver aqui se eu posso... Então, olha aqui, pessoal. Meu sistema cartesiano XY. Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui... Vou desenhar bem grande. Eu tenho aqui. Eu vou tracejar aqui. Vou falar que aqui tem 30. E aqui tem... Opa, contrário, né? Aqui tem 60. E aqui tem 30. Lembra lá dos alternos internos? Então, se aqui tem 30, aqui tem 30 também. Faz um Z, ó. Se aqui tem um ângulo θ, aqui também é θ, tá? Então, se aqui é 60, aqui também vai ser 60. Regrinha dos alternos internos, tá? Esse ângulo aqui tem que ser igual a esse, se ele faz um Z, né? Certinho. Ok? Bom, aqui eu vou colocar meu T3 e meu T2, né? Então, aqui eu tenho T2. E aqui eu tenho T3. E aqui eu vou ter meu o quê? T1. Bom, como as tensões T3 e T2 não estão na mesma direção de T1, eu vou ter que decompor, né? Como vai ficar essa decomposição? Vou decompor da seguinte forma. O T2 eu vou projetar no eixo X. Deixa eu pôr uma cor diferente, vou pôr em verde. Olha aqui, então vou ter o T2 na direção X, I. Projetando T2 no eixo Y, vou ter o T2
y na direção j. Agora eu vou projetar o T3. Projetando o T3 no eixo y, vai ser o T3, yj. Projetando o T3 no eixo x, é o T3, x, y. Tá? Detalhe, pessoal. Se meu bloco, ou se meu sistema, ele não mexe nem na direção x, nem na direção y, o que vai acontecer? A força resultante vai ser zero, né? Em todas as direções. Certo? Vou resolver esse e a gente finaliza, tá? Que eu acho que não vai dar tempo de resolver um outro exercício, não. Deixa eu ver se eu ponho aqui. Deixa eu copiar, tá? Vou copiar e vou colocar aqui, ó. Nossa, não deu para copiar? Deixa eu pegar esse cara aqui, ó. Vou colocar aqui pra gente terminar. Vou colocar aqui, ó. Vou deixar aqui mesmo. Que isso cai e fica aí. Olha só. Tem um triângulo. Vamos fazer o T2 primeiro, ó. T2. Nossa, não ficou muito bom, não, né? Meio borrado, mas vai. T2 x sobre T2 vai dar o quê, pessoal? Se eu dividir esse cateto aqui, ó, que é o T2x por T2, quanto que dá? Dá que tipo de função? Alguém sabe? Dividir o tamanho de T2, esse tamanho aqui, pela hipotenusa aqui, esse cateto por essa hipotenusa dá o quê? Seno ou cosseno de θ? Vamos ver se vocês estão sacando aí. Seno ou cosseno? Vamos, gente. Que cateto que é o T2x? Cateto adjacente, ó. Aqui tem um triângulo retângulo, ó. Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa vai me dar cosseno de 30. Ou seja, T2x igual a T2 vezes cosseno de 30 graus. Tá? T2y sobre T2, olha só. Esse tamanho aqui, ó, é o T2y, o mesmo tamanho daqui, ó. Certo? Então, o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o próprio T2. Isso vai me dar o quê? Seno de θ. Ou seno de 30 graus. De modo que T2y é igual a T2 seno de 30 graus. Agora vamos fazer com T3. Olha aqui. Cateto adjacente, que é o tamanho do T3x sobre a hipotenusa, que é o T3, ou seja, T3x sobre T3, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, vai dar o quê? Cosseno de 60. Ou seja, T3x é igual a T3 vezes cosseno de 60. E T3y, que é esse tamanho aqui, ó, que a gente não está enxergando muito, mas é um tamanho aqui, que a gente pode projetar aqui, né? T3y, que é o mesmo tamanho, sobre T3, vai me dar o quê? Seno de 60. De modo que T3y é igual a T3 seno de 60. Beleza. O T1, ele é igual a quê? A menos. O T1 está na direção x, né? Então, o vetor T1, ele é menos T1 na direção j. Tá? Só vamos guardar essa informação aqui para a gente poder trabalhar. Então, vamos pegar na direção x. Na direção x, a gente sabe que a força resultante é igual a zero. Então, todas as forças somadas têm que dar o quê? Tem que dar zero. Né? Então, o que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar, olha só, o T3x negativo. Por quê? Porque ele está na direção negativa do eixo x, ó. Mais T2x. Por que T2x é positivo? Olha aqui, ó, o T2 está na direção positiva. Isso tem que ser igual a quê? A uma força? Não. Por quê? Porque a força resultante é zero. Isso tem que ser igual a zero. Então, de modo, então, nós vamos ter que T3x é igual a T2x. Se a gente pegar a nossa equação que a gente determinou, então vai ser o quê? T2 cosseno
de 30 graus tem que ser igual a T3 cosseno de 60 graus. Resolvendo essa equação, T2 vezes cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Isso tem que ser igual a T3 cosseno de 60, que é meio. Então, corto 2 com 2. Então, nós temos que T2, raiz de 3, é igual a T3. Vamos guardar isso aqui. A direção X está resolvida. Agora, vamos pegar na direção Y. Na direção Y, o que nós temos? Nós temos a força T1. Vamos fazer um zoom aqui para a gente enxergar melhor. T1 negativo. T3Y e T2Y positivo. Então, se eu somar as forças, ou seja, a força resultante também aqui tem que ser igual a zero. De modo que menos T1 mais T2Y mais T3Y, isso é igual a zero. A gente viu que T1 é igual a quanto? T1 vai dar 1000 newton, né? Então, é menos 1000, que é o T1, mais T2Y, que é igual a T seno de 30, ou T2 seno de 30, mais T3 seno de 60, que é o T3Y. Né? Olha aqui o T3Y. Ó. Isso tudo tem que ser igual a quê? A zero. Certo? Então vai ser o quê? Menos 1000, mais T2 seno de 30 é meio, mais T3 seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Isso tem que ser igual a zero. Vamos guardar essa equação aqui. Certo? Olha só, no lugar do T3, eu posso substituir T2 raiz de 3 nessa equação aqui, ó. Não posso? Ou seja, menos 1000 mais T2 sobre 2 mais T3, que é igual a quê? T2 raiz de 3, que multiplica raiz de 3 sobre 2. Isso tem que ser igual a quê? A zero. Agora eu vou achar a tensão 2. Ou seja, vamos colocar assim, eu vou passar o 1000 para o outro lado. Vai ser o quê? T2 sobre 2 mais raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Vezes T2 vai ser 3. T2 sobre 2 é igual a 1000. Né? Então vai dar o quê? Meio mais 3 meios vai dar 4 meios. Dividido por 2. 2T2 é igual a 1000. Então T2, o valor mínimo de T2 vai ser o quê? 500 newton. E o valor mínimo de T3 é igual a quê? Se T2 vale 500 newton, T3 vai ser o quê? 500 newton raiz de 3. Olha só. Consegui achar as tensões T1, T2 e T3. Então, por exemplo, vamos supor que você vai projetar um guindaste deste. Aí vamos supor, vou montar um guindaste, eu tenho que comprar uma corda com mínimo de 1000 newton que ela aguenta. Beleza. Mas aí daí você vai pensar, essa corda de 1000 newton, que aguenta 1000 newton, ela é mais cara do que outro tipo de corda. Né? Então, às vezes, por exemplo, eu vou pegar uma corda que aguenta 500, metade, e eu posso fazer um sistema assim, ó. Às vezes a corda de 1000 newton é muito mais cara do que duas cordas que aguentam 500 ou 503. Então dá para você projetar o que? O sistema de um guindaste, né? Com cordas mais baratas. Certo? Estou dando um exemplo hipotético, né? Ou seja, nós temos que ter um vale 1000, que é equivalente à carga máxima que poderia ter meu guindaste. T2 vai valer 500 e T3, 500 raiz de 3. Tá certo? Pessoal, vou encerrar por aqui.